quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 25 de História. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, olhem lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, do lápis de cor, da borracha e do lápis, grafite, do lápis de escrever. Então, eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais e eu já volto. Tudo pronto, crianças? Então, a aula 25, o tema da aula 25 é movimentos migratórios no Brasil nos séculos 20 e 21. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês registrarem a data de hoje no caderno, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo prontinho aí, crianças? Então, nós vamos revisar o que vocês viram na aula passada, na aula 24, com a professora Adriana. Então, vamos lá? Olhem só, aqui, vocês viram que no Paraná há diversas localidades colonizadas por esses povos. Quais são os povos? Os alemães, os poloneses, os italianos, ucranianos, japoneses e árabes. Prestem atenção que no mapa, nós vemos a bandeira, a bandeira do país que pertence a esses povos. Vocês conseguiram localizar Curitiba? E quais são, os povos que colonizaram Curitiba? Dando continuidade aqui, eu trouxe para vocês, quais eram as contribuições dos migrantes. Então, olhem lá, a culinária, a religião, a arte, a língua, artesanato, a agricultura e a arquitetura. Os migrantes, crianças, quando eles chegaram aqui, eles trouxeram também muitos sonhos, sua cultura e um modo de ser diferente. Daí surgiu a diversidade que nós temos, aí no nosso país, dessa diversidade que é formada no nosso país. Certo, crianças?
Continuando, os grupos de imigrantes. Dentre os grupos europeus que migram para o Paraná, destacamos os seguintes. Olha lá que a professora trouxe os grupos, né, e a bandeira de cada país. Então, dos sírios, os libaneses, os alemães, os turcos, os japoneses, italianos, também os poloneses, franceses, ucranianos e espanhóis. Continuando ainda, eu quero que vocês prestem atenção, crianças, nesta imagem, que é um panfleto, né, do estado de São Paulo, Brasil. Prestem atenção qual é o título, né, do que se trata esse panfleto. Vocês estão vendo ali que diz o imigrante. Olha como era escrito, né? Esse é um panfleto de 1908. Vocês conseguem ver o mapa do Brasil? Olha o estado de São Paulo. Bem diferente do que a gente conhece atualmente, né? E olhem ali o continente europeu. Olha todas aquelas linhas. Era da onde, né, as pessoas, os migrantes, saíam para vir para o Brasil. Certo, crianças? Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre os movimentos migratórios no Brasil. E para isso, eu trouxe esse próximo slide. Olha lá. Desde 1860, ocorreram também as migrações internas. Então, vocês viram até agora com a professora Adriana as migrações externas. O que é isso, professora? As migrações externas é quando as pessoas vinham de fora do Brasil, né? Vinham de outros países para o Brasil. As internas, as pessoas vêm de outras cidades, de outros estados para o nosso estado do Paraná, por exemplo, né? Vejam a imagem que eu escolhi para vocês. Essa imagem é uma imagem, né, uma obra de Cândido Portinari, que se chama Retirantes, de 1944. Percebam que o Cândido Portinari tentou retratar uma família, né? A família, pelo que a gente consegue perceber, vinda, né, do Nordeste para outra cidade. Vocês conseguiram perceber isso também, crianças? Então, continuando a nossa aula, movimentos migratórios no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, destacando o Paraná. Aí, crianças, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês conhecem alguém, ou de repente aí na própria família de vocês, os pais, avós, vieram da zona rural, do campo, vieram do campo para morar na cidade, nos centros urbanos? Sim ou não? Eu aposto que sim, né? Vocês lembram e já conhecem um pouco da minha história, né? Vocês lembram que eu contei para vocês que a família do meu marido veio da Ucrânia, né? O avô veio da Ucrânia, se instalaram na cidade de Prudentópolis, depois mudaram para Irati e mudaram para Campo Largo, onde vivem até hoje. Mas quando a pessoa sai do campo para morar no centro urbano, sai da zona rural para morar no centro urbano, vocês sabem como nós damos o nome a esse fenômeno? Então, olhem lá. Nós chamamos de êxodo rural, que é um fenômeno, né, bem conhecido, quando as pessoas, por diversos motivos, saem da zona rural, do campo, para morar no centro urbano, nas cidades. Eu trouxe para vocês o conceito aqui de êxodo rural. Vamos ler juntos? O êxodo rural é um movimento migratório específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida, por maiores ofertas de empregos, por acesso aos serviços de saúde e serviços de educação. Por exemplo, agora eu tenho uma atividade para vocês.
Prestem atenção do que se trata a nossa atividade. Represente com desenho o êxodo rural. Então, eu vou deixar um tempinho aí o conceito, né, de êxodo rural na tela para auxiliar vocês no desenho, né, para vocês elaborarem aí um desenho bem bacana, que eu sei que vocês são super caprichosos. Certo, crianças? Conseguiram fazer o desenho? Se não deu tempo, não fiquem preocupados, depois vocês terminam com calma, certo? Então, continuando,
Olha lá, muitas localidades paranaenses se formaram nesse contexto, né? Alguns bairros aqui de Curitiba ou até de outras cidades do Paraná, né? Formaram por causa das pessoas que vieram do campo para as cidades, certo? Continuando, olhem lá, o fenômeno do êxodo rural foi especialmente marcante entre os anos de 1960 e 1980, impulsionado por transformações profundas na base produtiva da agricultura. Entre 1970 e 1980, foram 30 milhões de pequenos produtores expulsos de suas terras. O êxodo rural, nesse contexto, foi motivado pela crise na produção de café e consequente substituição por outros produtos que usavam um número menor de mão de obra e grande dependência do uso de máquinas agrícolas. Então, crianças, até os anos de 1960, a cafeicultura contribuiu muito, né, para o desenvolvimento econômico do Paraná. Com o café, surgiram muitas cidades. A população aumentou. No final de 1950, o Paraná se tornou o maior produtor brasileiro de café. A partir da década de 60, ocorreram alguns problemas, que foram diminuindo a produção e o café foi sendo substituído por outros produtos, que necessitavam de um número menor, né, de mão de obra. Assim, os trabalhadores não tiveram mais, né, como trabalhar e tiveram que buscar trabalho em outros lugares, né, ou seja, na cidade. Continuando aqui, crianças, vejam que eu elenquei, né, alguns motivos que levaram as pessoas a deixarem o campo, como, por exemplo, a substituição das lavouras por pastagem. Um outro motivo foi a modernização da agricultura, as geadas, a erradicação dos pés de café. Crianças, erradicação, o que essa palavra significa, né? É como acabar, né? Acabar com os pés de café. E cultivo da soja. Certo, crianças? Então, agora, eu quero que vocês façam mais uma atividade e registrem aí no caderno de vocês. Então, crianças, vejam do que se trata a nossa atividade. Olha lá. Copie e ilustre os motivos que levaram ao êxodo rural nos anos de 1970 a 1980. Então, olhem lá. Vou colocar, né, um dos motivos, do primeiro motivo que eu mostrei para vocês, a substituição das lavouras por pastagens. Crianças, por que será que esse foi dos motivos que levaram com que as pessoas saíssem do campo, né, e viessem para a cidade? Então, quando a gente tem a substituição das lavouras, por exemplo, de café, a produção de café, né, como a professora disse anteriormente, e essa plantação é substituída pela pastagem. A pastagem, né, requer aí um pouco menos de cuidado, e aí, assim, as pessoas, não precisa de tantas pessoas para a mão de obra, né? E aí, eu vou dar um tempinho agora para vocês copiarem esse motivo no caderno de vocês e ilustrarem.
Certo, crianças? Então, vamos para o nosso próximo motivo. Olha lá, modernização da agricultura. O que nós temos, né? O que esse motivo quer nos dizer? Então, quer dizer que a mão de obra, ela foi substituída por máquinas. Como assim, professora Fran, né? Por tratores, colheitadeiras, né? Então, esse é um motivo que fez com que as pessoas precisassem sair do campo e vir para a cidade. Então, um tempinho para vocês copiarem esse motivo e ilustrarem no caderno de vocês. Então, crianças, o nosso próximo motivo que eu coloquei aqui para vocês são as geadas, né? Geada negra, que prejudicou a plantação de café e fez com que muitos trabalhadores, né, perdessem o seu trabalho e precisassem procurar aí, né, um outro local. E aí as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Então, um tempinho aí para vocês registrarem no caderno de vocês as geadas e fazerem um desenho bem bonito.
Certinho, crianças. E o nosso próximo motivo, olha lá, a erradicação dos pés de café. Vocês lembram que a professora disse o que significa a palavra erradicação, né? Os pés de café, crianças, foram substituídos, né, pelo cultivo da soja, por exemplo. Então, vou dar um tempinho aí para vocês colocarem, né, no caderno de vocês mais esses dois motivos e ilustrarem. Crianças, então só complementando, o cultivo, né, da soja, ela exige aí, né, o maior uso de máquinas agrícolas. Então, mais um motivo, né, uma consequência para que as pessoas, né, perdessem o seu emprego, certo? Continuando, agora eu quero que vocês observem a tabela a seguir. Vamos ver do que se trata a nossa tabela? Então, prestem atenção no título da nossa tabela, né? População rural e urbana do sudoeste do Paraná nos anos de 1970 a 2000. Certo, crianças? Então, vamos analisar ali o ano de 1970. Qual era o total da população, né? 446.360. Quanto dessa população estava na área urbana? Olhem lá, circulei para vocês. 80.157. E quantas estavam na área rural? 366.203. E agora, crianças, vamos observar no ano de 2000. Olha lá, 283.044 habitantes da população urbana e da população rural, 189.582. Crianças, vocês perceberam, né, o quanto aumentou o número da população urbana nesses anos? Olhem lá, de 1970, a população urbana era 80 mil. E já em 2000 era 283 mil. E a população rural, o que aconteceu? Teve um inverso, né? Diminuiu, né? A população rural diminuiu. A gente percebe olhando os números ali. De 1970, nós tínhamos 366.203 e em 2000 nós temos um número menor, que era de 189.582, certo, crianças? Mas por que isso, né, aconteceu? Então, sem terra e sem emprego suficiente para todo o contingente que perdia suas terras, eles precisavam fazer o quê? Procurar um outro lugar para morar, né? E aí,
o trabalho, né, eles procuraram as áreas metropolitanas, né, era a saída que eles encontravam, né, para acontecer, né, para conseguir sobreviver. E isso nós chamamos de êxodo rural, certo, crianças? Continuando, olhem o nosso próximo slide. Olhem as duas imagens. O que essas imagens representa para vocês? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem, pensarem, né, sobre essas imagens. Certo, crianças? Vocês conseguiram refletir sobre essas imagens? O que elas representam? Olha lá, a professora Fran trouxe para vocês, né? O êxodo rural e a formação de favelas. Como assim, professora Fran? O êxodo rural, porque as pessoas estão saindo do campo para morar nos centros urbanos, nas cidades. E será que todas as pessoas que saíram dos seus lugares, né, do campo, eles conseguiram ter sucesso nas cidades? Será que eles conseguiram um emprego, conseguiram melhorar a condição de vida do jeito que eles imaginavam? Alguns sim, mas nem todos conseguiram, né? E aí, essas pessoas que não conseguiram um emprego, o que aconteceu? Eles buscaram lugares, né, para se fixarem. E aí a gente tem a formação de favelas, que são lugares irregulares, né, com pouca infraestrutura, né, para sobreviver. Agora, crianças, eu quero que vocês observem a charge que eu trouxe para vocês. E que toda charge, né, tem um sentido de crítica. O que vocês acham, né, qual é a crítica que essa charge faz? Então, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem a charge e pensarem sobre isso. Tudo certo, crianças observaram? Então, olhem o título, camponês. Nós percebemos, né, na figura, né, que está ali retratada, que é uma pessoa que veio do campo. Mas veio do campo para onde? Olha lá a plaquinha, cidade. Vocês conseguem ver atrás da placa que nós temos ali, né, alguns prédios que retratam a cidade. Certo, crianças? Esse é um assunto que foi muito retratado e de maneiras diferentes. Olhem a outra maneira que eu trouxe para vocês, né? É um poema. Olha lá, Êxodo Rural.
pobre campeiro que um dia deixou a querência amada, empreendeu outra jornada e outra terra diferente. Só ele sabe o que sente desde que dela partiu, no povoeiro se sumiu. Certo, crianças? Mas o que será que esse poema que eu trouxe para vocês tem, né, em relação à charge que nós vimos anterior? Então, olhem lá a charge, e isso essa é a nossa terceira atividade. Olha lá, qual a relação da charge e do poema com o êxodo rural? Vou dar um tempinho para vocês analisarem e explicarem, né? E registrarem isso no caderno. Crianças, então além das representações que eu já apresentei para vocês, a charge, o poema, nós também temos uma música, né? A música Juvenar, da banda Karnak. Essa música, ela foi interpretada pelos professores Fabiana e Márcio, da Prefeitura Municipal de Guaratuba. Então agora nós vamos apreciar essa música. Olá, alunos, eu sou a Fabiana e ele é o Márcio. Nós somos professores da rede municipal do município de Guaratuba. Nós vamos cantar uma música para vocês, espero que vocês gostem, tá? Preste atenção na letra. Chama-se Juvenar, da banda Karnak. Tá frio aqui, tá muito poluído. Eu tô triste, eu tô aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição. Tá fedido, fumaça de caminhão. Tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Vende tudo lá, pouco galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem. Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenar, Juvenar. Juvenar, Juvenar. Ô Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenar, Juvenar. Juvenar, Juvenar. Tá frio aqui, tá muito poluído. Eu tô triste, eu tô aborrecido. Tá frio aqui, tá muita poluição. Tá fedido, fumaça de caminhão. Eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi.
crianças, muito bacana essa música, né? Gostosa de ouvir, né? Nos remete a muitas coisas legais, né? Lembranças de lugares, pelo menos para mim, sim, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a música. Olha aqui o que eu destaquei para vocês. Está muito poluído. Tá feio. Fumaça de caminhão. Aqui eu penso que o autor, né, quis justificar o porquê da pessoa estar triste e aborrecido morando na cidade, né? Porque é um clima muito poluído, tem muita poluição, né? Que deixa a paisagem, o que, né? Não é uma paisagem legal, né? É uma paisagem feia. A fumaça de caminhão é um tipo de poluição, então isso deixa a pessoa aborrecida, né? De estar triste e não quer mais viver na cidade. A pessoa quer ir para o mato, mas que mato? Do que está se referindo isso, né? Então a pessoa não quer mais morar na cidade, ela quer voltar a morar no interior, no campo, né? Na zona rural. Mas quais eram as vantagens? O que ele sentia saudade, né? Lá do mato. O que tem lá que aqui na cidade não tem, né? Então tem porco, tem galinha, tem pato, tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi, tem correguinho. Vocês sabem o que é esse correguinho? É um córrego, né? Uma passagem de água. Então, esses são os motivos que ele sente saudade e vontade de voltar, né, morar no interior. E ele fala lá, Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Então, nós sabemos que no campo também tem, as pessoas que moram no campo também têm as suas obrigações, né? E uma das obrigações é levantar muito cedo para tirar o leite e fazer outros serviços que tem lá no interior. Certo, crianças? Muito bacana, né, crianças, essa música. A gente poderia conversar um pouco mais, né, sobre ela. Muitas ideias nós conseguimos tirar. Mas a nossa aula chegou ao final. Eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.